Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de uma mulher que achava ter o casamento perfeito, inclusive decidiu virar as costas para uma de suas irmãs em prol desse casamento e após o seu marido morrer, ela vai descobrir que as coisas não são bem assim e que ele pode ter muitos segredos escondidos. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Flores Partidas, da Karen Slaughter, que foi lançado originalmente em 2015 com o título de Pretty Girls. Aqui a gente vai conhecer a história basicamente de duas irmãs. Uma delas aí é a responsável pelo casamento perfeito, ela achava que a vida dela era muito boa. Inclusive, há 18 anos atrás, ela parou de falar com a irmã dela, porque essa irmã mais velha, tinha acusado o marido dela de uma tentativa de estupro. Mas, devido a vários fatores da época, ela acabou não acreditando nessa irmã, acreditando então no marido e virou totalmente as costas para essa irmã. Só que agora, num presente momento, o marido dela vai vir a falecer e ela vai começar aí a desvendar e achar coisas sobre ele, sobre o passado dele, que ela não sabia. E são coisas aí que podem significar bastante coisa. A Karen era uma escritora que eu queria conhecer faz bastante tempo, ela é quase que uma referência aí no mundo dos thrillers, pelo menos atualmente. Muita gente lê, muita gente gosta muito dela. E eu tinha comprado esse aqui primeiro, que eu acho que é o primeiro que popa quando você procura, mas eu não tava exatamente com muita, assim, animação pra ler, porque eu acho muito cafona essas capas dela, com essas pessoas, essas caras, alguém correndo na floresta. Ah, eu acho muito fanfarrão, assim, sinceramente, essa capa pra mim não passa quase nada, tá? Essa aqui é uma sobrecapa, né? Uma jacket que eles chamam. Essa daqui, ela dá um pouquinho mais de verdade o que vai rolar na história, que a coisa vai... o bicho vai pegar. Mas enfim, não sei, assim, às vezes eu tenho uma trava pela própria, assim, edição do livro, própria capa, assim, às vezes me parece muito aqueles livros clichê. Não que talvez ele não recorra aqui ao longo da história a alguns clichês, mas eu acho que passa bem longe, assim, de ser um livro ruim. Eu gostei bastante porque logo aqui no começo do livro a gente vai ter acesso, então, a essa vida dessas duas irmãs. O que tá acontecendo no momento atual na irmã que teve o marido que vai falecer e essa outra irmã. E a gente vai, então, entendendo, acho que por essa construção do começo a gente entende como elas têm vidas próprias, elas têm vidas separadas, elas não se conversam, elas não se falam. E você vê, assim, que de certa forma a vida delas corre normalmente como se uma não existisse, né? Mas é claro que devido aos fatos aí de coisas que vão acontecendo, a vida delas vai se cruzar de novo. E também é muito interessante porque ao longo do livro vai revelando como que de duas irmãs que eram super próximas, que tiveram aí vários fatores bem dramáticos no passado que deveria fazer elas se unirem cada vez mais, teve uma série de fatos e tragédias até de certa forma que fizeram as duas se separar. Então é bem legal a forma que é construída, assim, desse momento do presente pro passado. Eu acho que faz bastante você entender, assim, ter um panorama geral de como está a vida dos personagens no momento e tudo que levou até isso. E é muito interessante quando é revelado exatamente todos os pormenores de como elas pararam de se falar, como que essa irmã acusou, né, o marido da outra de tentar violentá-la e a outra ficou do lado do marido. É claro que é uma coisa extremamente condenável, você não tem como ficar, né, do lado da irmã que fez isso, mas você entende toda a série de fatos ali em volta, toda a manipulação, né, do marido, tudo que aconteceu ali em volta, mesmo o momento que elas estavam vivendo para que culminasse nessa decisão. Então é bem interessante como logo no começo você já fica muito brava com essa outra irmã, mas que no decorrer, né, conforme a história vai sendo contada, você entende né, você não defende, mas você entende aí tudo que essa irmã estava pensando no momento. Então eu achei muito legal porque realmente traz aquela ideia mesmo de toda a história tem um outro lado, né? Não que o outro lado seja certo, mas ele existe. Eu acho que ele é um livro que ele traz muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. De certa forma ali de um panorama geral, se você olhar, é um drama familiar ali de uma família que teve um acontecimento muito marcante na vida deles e que basicamente destruiu essa família antes mesmo dos acontecimentos principais do livro. Mas ao mesmo tempo você tem aquele suspense de realmente descobrir o que aconteceu ao longo dos anos, o que vai acontecer, o que a morte desse marido vai trazer à tona, né? O que vai trazer para a vida dessas irmãs. E também tem ali, ao longo disso, tem uma investigação policial correndo relacionada então à morte desse cara. Então, tudo
claro, mais coisas vão se envolver na história que eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler, mas que é uma trama, assim, é uma teia de acontecimentos muito interessante, de várias coisas que tem que ser levado em consideração, várias pessoas envolvidas, e assim, o cenário que você acha no começo que é relativamente pequeno, vai envolver muito mais gente, então achei muito legal como a trama foi construída como um todo. Vale deixar aqui um alerta de gatilho dessa história, para quem não leu ainda e for ler, porque ele vai trazer aqui um tema extremamente pesado para todo mundo, mas eu acho que principalmente se você é uma mulher, se você já teve contato com isso, já teve alguma experiência dessa, conhece alguém que já teve, então vale deixar aqui bem frisado, porque eu pessoalmente não conheço ninguém, nunca passei por isso, nem nada perto disso e já foi extremamente chocante. Então, ao longo da história a gente vai ter a história cruzada com a história de mulheres que foram sequestradas e violentadas. E não só isso, muitas delas inclusive são torturadas. Então, assim, tem diversas descrições no livro que são extremamente gráficas. Não sei como exatamente, sabe, falar sobre isso, mas que eu acredito que não é uma leitura fácil, assim, não foi pra mim, então imagina, né, pra quem já tem. Então vale deixar aqui frisado isso, porque realmente é desesperador algumas partes. Esse livro me fez refletir, assim, muito sobre uma coisa que eu acho que toda mulher acaba pensando na vida em algum momento ou a todo momento, que é a quantidade de sorte que você tem que ter na vida pra você não cruzar com uma pessoa que vai te fazer um mal, assim, e não só isso, né, o quanto é importante a gente pensar, por exemplo, eu penso, né, no meu caso, o quanto eu sou uma mulher privilegiada, porque primeiro, eu basicamente fico em casa, porque eu trabalho em casa, eu não saio à noite sozinha, basicamente, eu não preciso pegar ônibus em lugares mal encarados, eu não preciso estar andando aí, o que acontece na realidade de muita gente, né, geralmente quando eu saio, ou eu tô de carro, ou eu tô acompanhada de alguém, então assim, eu tenho um privilégio muito grande e, de novo, né, a sorte, porque as pessoas, mulheres, não são só violentadas na rua, num beco escuro, né, elas são violentadas dentro de casa pelos seus maridos, pelos seus namorados, pelos seus familiares, né, mulheres, crianças. Então, assim, esse livro me dá sempre, esse tipo de tema sempre me traz aquilo de, nossa, como a pessoa pode ter a vida acabada por causa disso, acabar com o psicológico dela, traumatizar ela por uma vida inteira, e muitas vezes é basicamente um tiro no escuro, é basicamente uma loteria, né? De você não cruzar com alguém que vai te fazer mal. E, tipo, né? Porque não é culpa da vítima, nunca é culpa da vítima, é sempre culpa da pessoa que tá ali. E você tem que, né, além de, claro, os cuidados que você pode tomar e os privilégios que você tem muita carga de sorte, né? De você não cruzar com uma pessoa que quer te fazer mal. Então, esse livro me fez pensar, assim, bastante, sempre me deixou refletindo depois que eu li ele sobre isso. E junto com esse tema também traz aí, né, a gente refletir sobre as famílias que passam por isso, a devastação que é, por exemplo, pessoas que têm as suas filhas sequestradas, né, filhos, né, mas enfim, nesse caso aqui a gente tá falando de algo bem específico de mulheres, né, nessa trama do livro, mas que as famílias que têm que lidar com essa, não saber o que aconteceu, ficar pensando, levantando teorias, e o livro fala muito sobre você querer, você não saber o que aconteceu versus você descobrir o que aconteceu, porque muitas vezes as coisas que acontecem são terríveis, horríveis, e é aquela coisa, você prefere viver na dúvida do que aconteceu ou você prefere saber que algo muito ruim aconteceu com aquela pessoa, então é muito pesado, eu acho que como se fosse um familiar, né, uma familiar minha, provavelmente eu ia querer saber, todo mundo acho que quer saber, mas aguentar, muitas vezes, descobrir o que aconteceu, né, em diversos casos aí de sequestro, assassinato, não é fácil, então, nossa, pesado. Então, o mais louco é que a minha experiência, ela foi muito dividida, ao mesmo tempo que eu queria... não queria mais ler, porque eu tava muito, assim, saturada, é terrível, umas descrições, tipo, você chega na metade do livro, algumas coisas já andaram, mas você sabe que ainda tem outra metade, que você vai sofrer bastante no caminho, então dá aquela travada. Eu queria muito ler, porque a leitura é muito fluida, é muito bem escrito, e você quer descobrir realmente como que vai acabar essa história, você quer ter todas as respostas de coisas ali que você não sabe exatamente quem fez, o que que fez. Então, é aquele tipo de livro assim, meio termo, você tá sofrendo, mas você tá continuando porque você precisa saber o que vai acontecer. Então, foi pra mim uma experiência, assim, muito legal de thriller daquele de devorar mesmo. Alguns pontos negativos aí que eu tive em relação a essa história, a Clara eu achei ela uma personagem, né, que é uma das irmãs, que ela é
meio chata, assim, meio cansativa. Acho que eu não falei o nome das irmãs, né? A Claire, que é a casada com o cara que morreu, e tem a Lydia, que é a que acusou, então, o cara que morreu. Eu já esqueci o nome dele também. Cara, não lembro nomes. Eu nunca lembro nomes, então fica por isso mesmo. E a Claire, ela é muito chatonilda, assim, nossa, cara, é o tipo de protagonista que não levanta muito minha empatia, assim. Consigo ver aquela dondoca magricela, assim, que meio assim, super privilegiada. Mas enfim, ao longo do livro até ela vai se desenvolvendo, você vai entendendo a história dela, ela vai melhorando um pouco. Mas algo que me incomodou realmente, assim, é todo esse biotipo americano que elas são. E ao longo dessas mulheres que acabam desaparecendo nessa trama que envolve sequestros e tudo mais, são sempre meninas lindas, loiras, magras, sabe? Eu achei assim que pega muito pesado, apesar de que, claro, né, a gente tem que dar um desconto pros escritores, né? Se eu não me engano, a Karen Slaughter é americana, então a gente não pode confiar muito, né? Não dá pra passar muito pano. Não tem nada sobre ela aqui. Ah, talvez tenha aqui. Deixa eu só ver se eu não tô falando. Se eu tô falando alguma coisa. É Estados Unidos, né? Então, assim, é americano, né? Não dá pra esperar muito. Mas me cansou muito isso, assim, sabe? Me deu aquele leve toque, assim, de parecer que tava passando uma mensagem que as meninas só foram sequestradas porque elas eram muito lindas. Como se toda mulher que sofre algum tipo de agressão ou algum tipo, né, sofre um crime é porque ela é extremamente padrão americano. Então, isso me cansou um pouco mais. Isso em algumas menções, assim, principalmente a personagem da Lydia, ela é gordinha e tudo mais nos dias de hoje, ela costumava ser toda bonitona quando ela era mais nova. Daí tem diversos momentos dela falando, se sentindo mal por ser gorda. E o cara lá, um momento, um cara xinga porque ela é gorda, não sei o quê. Aí, sabe, é cansativo, né? É meio cansativo, assim, nessa altura do campeonato, a gente tem que ficar escutando essas coisas assim, nada a ver. Mas enfim, né? Não dá pra ganhar todas. Outras partes, assim, de coisas que não necessariamente fecharam pra mim, tipo, alguns personagens, algumas pessoas que aparecem na história que agem de um jeito quando não tá tudo revelado, e daí depois que revela tudo não faz sentido o jeito que essa pessoa agiu, como se não conhecesse, como se não soubesse das coisas. Então, assim, algumas pontas eu achei meio, assim, não tão amarradas assim. Não foi algo que estragou a minha experiência, mas que assim, sabe, me deu uma forçadinha de barra. Terminei o livro com aí uma experiência bem legal, achei que foi bem, assim, enriquecedora. Já quero ler mais livros da Karen, talvez, não sei se tão assim agora, porque você tem que estar numa vibe bem feliz pra ler esses livros, porque senão, pelo menos esse aqui me deixou numa bad muito grande, assim, por causa dessas temáticas mesmo. Mas uma leitura super fluida, super, assim, gostosa, passa o tempo rápido, então você fica instigado a descobrir o que aconteceu. E eu acabei, então, dando pra ele 4 estrelas. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você tem interesse de ler esse livro, como foi essa experiência ou como você acha que vai ser. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.